Graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui no nosso canal. Já gostaria de agradecer cada um que tem assistido os vídeos, tem compartilhado, tem apertado aí no like. Que Deus vos abençoe. Quero deixar bem claro a todos vocês que se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? O que seria de mim e de você, né? A Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos para nos guardar, que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme. Então, no mundo que nós vivemos, nós temos que agradecer muito a Deus. É igual o salmista fala: deitei, dormi, acordei e me levantei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu te dizer algo. Quando eu me converti, há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu me converti na Igreja Deus e Amor. Eu aceitei Jesus lá bem adolescente. E eu lembro como hoje, que o rapaz que pregou o evangelho para mim, que nós temos o costume de chamar o nosso pai na fé, ele me ensinou três coisas. Eu lembro como hoje. Ele falou assim: Danilo, você que aceitou Jesus e está começando a caminhar, quero te ensinar três coisas que na vida do crente é indispensável. Eu falei para ele: pode falar, o que seria isso? Ele pegou e falou assim para mim: primeira coisa, vida de oração. A vida do cristão não pode faltar a oração. A oração é o oxigênio da alma, é o que faz nós ter intimidade com Deus. O segundo, palavra do Senhor. Você tem que se alimentar da palavra. É o que vai te alimentar para você seguir o seu caminho no propósito de Deus e no mundo tenebroso. E o terceiro é o jejum. O jejum, ele mata a carne. O jejum é uma forma de você se expressar e dizer para Deus que se depende dele, está jejuando, matando os desejos da carne para poder ter mais intimidade com Deus. Só que no meio desses três, eu quero chamar a sua atenção para algo. Quando eu aprendi sobre a oração, e no decorrer desses anos todos, eu consegui entender que, claro, nós devemos andar com a palavra de Deus, isso é fundamental. Tem que ter palavra, todo dia você tem que ter o seu devocional. Além disso, também tem que ter o jejum, porque você faz aquela junção, palavra e jejum. Só que uma coisa também que não pode faltar é a oração. Se você for olhar ao longo das histórias, você for ler algumas histórias, ouvir alguns testemunhos, e você for olhar na palavra do Senhor, muitos alcançaram a vitória, aguentaram a pressão do mundo através da oração. Claro, volto a dizer, é pela palavra e pelo jejum também. É tudo tem que andar junto e numa sincronia só. Só que se você não consegue jejuar por motivo de saúde, vai para a palavra, lê a palavra. Se você não consegue ler, escute a palavra e a oração. A oração qualquer um pode fazer. A Bíblia fala assim: orai sem cessar. Quando fala sobre orar sem cessar, o que a Bíblia está querendo dizer e nos ensinar? Que nós temos que ficar 24 horas em oração e não fazer mais nada? Não. Você pode orar enquanto você está indo para o teu trabalho, você pode orar enquanto você está indo para a própria igreja, para a própria faculdade, quando você está naquele momento de almoço, aquele momento de reflexão dentro da tua casa, lavando uma louça, limpando uma casa e assim por diante. E quando você olha para algumas histórias também, que nem tem a igreja do pastor Poio Quichu, que já faleceu, ele orava demais, orava demais. Foi um ministério que cresceu através da oração. Eu tenho um costume de dizer, e sempre falo para o pessoal, que a igreja Deus e Amor, ela pode ter tido alguns erros na questão do RI, regulação lá interna deles, que tinha lá as regrinhas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquilo que o missionário Davi Miranda talvez achasse que era necessário. Claro que todo lugar tem exagero, e ali no RI, que é a regulamentação ali interna deles,
tinha algumas coisas que eram muito exageros. Mas eu li a biografia do missionário Davi Miranda e eu aprendi uma coisa muito extraordinária. Eu aprendi que aquele ministério alcançou o mundo todo através de um homem simples que tinha uma vida de oração. Tem um trecho do livro dele que eu li, que a esposa dele falava que quantas vezes ele orando naquelas madrugadas frias que antigamente em São Paulo era, orando, ela olhava para o lado da cama, quando ia ver ele estava ajoelhado, ele criou feridas no joelho dele de tanto orar, e conforme estava tanto frio, ela vinha com um lençol, um cobertor e jogava em cima dele. Ela é um exemplo vivo aqui no nosso país, que é uma igreja que cresceu através da oração. Agora, por esses dias, e hoje mesmo retornei à TV, tem uma igreja, eu consegui achar ali de repente no Instagram, tem uma igreja lá em Goiânia, que é Church lá, só não lembro o nome dela direito. Elas fizeram a igreja com todo mundo, claro, que conforme o horário de cada um, 100 dias de oração 24 horas por dia. O pastor falou que teve a separação, administrou bem o tempo de todo mundo, cada um escolhia um horário, mas era uma igreja que ficava 24 horas de oração. Nos Estados Unidos, tem uma igreja lá chamada IHOP, se eu não estiver enganado. Se você entrar agora aqui na internet e procurar, você vai ver lá. Ela é 24 horas, de segunda a segunda, de oração. Sempre tem pessoas voluntárias louvando, trazendo uma palavra e tome oração. E oração 20 horas. Então, a oração, ela é muito importante na nossa vida. A oração, ela é necessária que nós tenha na nossa vida e não pode parar. Então eu gostaria de dizer algo para cada um que está aqui. Não deixe de orar. No mundo que nós estamos vivendo, nós temos que ter uma vida de oração. E para não ficar somente nas minhas palavras, quero ler capítulo 4 de Filipenses, versículo 6 e 7, que diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela súplica e com ações de graça. Ou seja, para você não andar ansioso ou você não andar ansiosa no mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia nos ensina, primeiro, anda, faz conhecida diante de Deus a sua oração. O que é a oração? A oração é um contato direto com o Eterno. A oração é algo que você cria ao longo do tempo, ao longo dos anos. Você não pode dizer que é meu amigo se você não tiver vários dias e várias horas sem sentar comigo e conversar sobre a palavra, conhecer e criar aquela intimidade. Então a oração é exatamente isso. Segundo, façam as vossas petições pelas orações e pela súplica. O que é a súplica? A partir do momento que você começa a criar intimidade na oração, a súplica significa persistência, pedir com urgência, clamar, falar, Senhor, me socorre. Isso é súplica. Por favor, Senhor, me ajuda, me socorre, manda a providência. E depois, logo para finalizar, vem a resposta, ações de graça, a gratidão, agradecer a Deus, falar para Ele que Ele é bom, agradecer de todas as formas pela vitória, pela bênção alcançada. Então você percebe, começa com oração, daqui a pouco súplica e daqui a pouco ações de graça, dando graça a Ele, que só Ele merece. Versículo 7 para finalizar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de te pedir, deixa seu like, se inscreva no canal e fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.